Eu queria pedir para a igreja abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Vamos pular para o versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com seu marido para oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. Amém. Conta-se uma história de uma mulher que estava passando em uma cidade, ela estava passando em um local onde ela encontrou muita sujeira, onde tinha pilhas e pilhas de lixo, pneu velho, comida já podre, muita coisa fétida, né? O lixo. Ela encontrou muito lixo no meio do caminho. E essa história conta que algo chamou a atenção daquela mulher, algo branco chamou a atenção daquela mulher, e ao chegar mais perto, ela viu que ali tinha algumas flores brancas, algumas flores bem branquinhas, ela viu ali naquele lugar, e aquilo chamou a atenção daquela mulher, e ela olhou para aquelas flores e disse assim: eu quero ser como essa flor, em meio a tanta sujeira, permanecer limpa. Nós estamos em um período onde a nossa sociedade, né, a gente assiste os jornais, os noticiários, e nós encontramos muita coisa suja. Hoje, o ensino para as crianças também não tem sido fácil, porque o que nós vemos é uma educação totalmente que vai contra o princípio da palavra de Deus para as crianças. E a gente percebe um avanço muito forte da erotização infantil, das coisas bem ruins para as crianças, até mesmo dentro da escola. Então, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, tanto para as crianças quanto para os adultos, como nós vamos permanecer limpo em um mundo tão sujo. A palavra de Deus fala de um menino chamado Samuel, e Samuel, ele estava na casa do profeta Eli. Eu queria, se você não estiver olhando, eu queria que você chegasse mais perto, mais para cá, para o centro. Samuel, ele estava na casa do profeta Eli, e a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, eram filhos do sacerdote Eli. E eles estavam ali naquele templo. Samuel foi colocado ali para, desde pequeno, cuidar das coisas de Deus. Ele foi dedicado ao Senhor desde pequeno. E Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli faziam tudo o que era de errado. Ofni e Finéias eram filhos de Eli, mas Eli não ensinava os seus filhos, não disciplinava os seus filhos, se omitia na educação deles. E Samuel, vendo as atitudes de Ofni e Finéias, dos filhos de Eli, ele decidiu não repetir aquele mau exemplo. Samuel, ele decidiu permanecer limpo, separado, distanciado daqueles maus exemplos que Ofni e Finéias davam.
A palavra de Deus vai dizer que todas as pessoas daquela cidade chegavam para Eli e diziam: Eli, os teus filhos estão fazendo coisas erradas. Os teus filhos estão se deitando com mulheres na porta do templo. Os teus filhos estão roubando as ofertas que são do Senhor. E a Bíblia diz que Eli chegava para os seus filhos e diziam: filhos, eu ouço falar muito mal de vocês. Mas Eli não era ouvido pelos seus filhos. Hoje nós percebemos que muita coisa tem acontecido nos dias de hoje, parecido com aquele tempo. Nós temos muito, infelizmente, nós temos muito Eli dentro das igrejas hoje, dentro de nossas casas. Pais que se omitiram e se omitem na educação dos seus filhos, onde deixam eles à mercê da televisão, do WhatsApp, do celular, e onde nós não temos mais tempo de ensinar os nossos filhos no caminho correto. Como é que as nossas crianças, os nossos filhos, quando olharem alguma atitude errada dentro das escolas, quando elas são ensinadas ensinos errados, como é que elas vão dizer não para essas coisas se elas não têm sido ensinadas? É muito fácil nós trazermos as nossas crianças para dentro da igreja. É muito simples a gente vir à igreja todos os domingos, colocar as crianças dentro da sala para aprender, mas o ensino dentro da nossa casa precisa ter uma continuidade. Porque o exemplo, nós aprendemos muito mais com o exemplo do que apenas com o falar, o simples falar. E as crianças têm notado têm sido confundidas, porque elas são ensinadas a fazer de uma forma, mas em casa elas não têm essa continuidade. E nós deixamos os nossos filhos serem educados pela televisão, pelos desenhos. Às vezes eles sabem até mais sobre os desenhos que passam na TV do que a palavra de Deus. E nós precisamos fortalecer os nossos filhos. As crianças, elas precisam saber o perigo que elas estão correndo e o que elas têm que fazer para não serem induzidas ao erro. E é muito fácil eu colocar os meus filhos na frente da TV para eles me darem um tempo. É muito fácil, na hora do culto, se eles não estão prestando atenção, eu dar o celular para eles ficarem ouvindo ou vendo vídeos, para eles se aquietarem. Eu vejo uma preocupação dos pais em aprender a palavra de Deus, mas os seus filhos ficam em casa, para eles não incomodarem. E aí os filhos não têm sido alimentados. Os filhos não têm sido alimentados pela palavra, nem em casa e nem na igreja, porque os pais eles não dão essa instrução para os filhos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Samuel, ele olhava as coisas erradas que aconteciam, mas a palavra de Deus diz que ele permanecia crescendo no Senhor. Ele não se sujou com as coisas que Ofni e Finéias faziam. Ele não repetiu os mesmos erros que ele fazia. Ofni e Finéias, eles eram auxiliar de Eli. Eles iriam ficar no lugar de Eli. Assim que ele falecesse, eles tomariam conta, daquele tabernáculo, daquele lugar. Eles dariam continuidade ao que Eli fazia. Eli não ensinava os seus filhos, não instruía os seus filhos, não ensinou os seus filhos ao cuidado com as coisas de Deus. E nós percebemos isso porque Ofni e Finéias eram auxiliares sacerdotes. Eles era para estar dando um exemplo e não faziam isso. E o que acontece nos dias de hoje é que as crianças, elas também não têm tido reverência na casa de Deus. E como a Elisa falou, as crianças elas não vão ficar, intactas ali, paradas. Elas têm o seu movimento, mas nós precisamos instruir os nossos filhos na reverência na casa do Senhor. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos na reverência se nós, no primeiro momento, a gente pega o celular e entrega na mão deles na casa do Senhor? O que aconteceu com Ofni e Finéias é que eles se acostumaram com as coisas sagradas. Eles se acostumaram com aquele ambiente
Eles se acostumaram em estar ali e agora eles não achavam que ali tinha alguma diferença. Acostumou, virou uma coisa mecânica. Não era o princípio da vida deles. Nós precisamos tomar uma atitude quanto igreja, quanto pais, para os nossos filhos serem a diferença nessa geração. Um exército está se levantando, né? A próxima geração está no nosso meio hoje. Os futuros líderes do nosso país estão no nosso meio hoje. Os pastores dessa igreja, os ministros de louvor estão em nosso meio hoje. Nós precisamos fortalecer as bases. E a base é a criança, é os princípios da palavra de Deus alicerçados nela. Samuel, ele, naquele tempo, não era comum, né, as pessoas mais ouvirem a voz de Deus. Não era comum mais as pessoas terem revelação. E a Bíblia diz que Samuel, ele foi se deitar. Eli também foi se deitar. E Samuel ouviu alguém chamar ele. Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel pensou que era o profeta Eli. Ele foi lá prontamente aonde o profeta Eli e disse: o Senhor me chamou? Ele: não, vai se deitar, eu não te chamei, vai deitar, Samuel. E novamente isso vai acontecer, Samuel vai se deitar e novamente ele ouve a voz de Deus: Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. E ele pensou que era Eli. E ele foi lá onde Eli e disse: profeta Eli, o Senhor me chamou? E Eli vai dizer: não te chamei, vai te deitar. E isso acontece mais uma vez. Na terceira vez, o profeta Eli entende quem está chamando Samuel. Diz: Samuel, olha, quando você se deitar, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Quantos de nós, pais, temos ensinado os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor? Como é que a gente ouve a voz do Senhor nos dias de hoje? Principalmente nos dias de hoje. Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a fala de Deus, a palavra de Deus é esse aqui. E nós não temos ensinado os nossos filhos a saber o que tem escrito ali, as palavras de Deus. Nós não temos tido tempo. Tem um filósofo, eu gosto de algumas coisas que ele fala, é o Mário Sérgio Cortella. Ele costuma dizer assim, que todo mundo tem o mesmo tempo. Nós só damos tempo para aquilo que é prioridade. Prioridade. Se ensinar os nossos filhos a não se corromper, quando eles crescerem, eles serem a diferença nessa nação, nós precisamos dar prioridade ao ensino da palavra. Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel ouviu a voz do Senhor e o Senhor queria falar com Samuel de coisas que ainda iriam acontecer. O juízo sobre a casa de Eli, as coisas que iriam acontecer. E Samuel era o único ali que o Senhor viu que poderia ouvir a voz dele. Nem o profeta Eli foi escolhido para ouvir a voz de Deus, mas Samuel, uma criança que às vezes nós desprezamos, nós achamos que são pequenos demais para ouvir a voz de Deus, mas uma criança ouviu a voz de Deus, porque Samuel, ele tinha a base. Ana, com certeza eu acredito que Ana, ela ia visitar Samuel todos os anos, mas eu acredito que desde pequeno, desde bebê, Ana falava sobre Deus para Samuel. Ele tinha a base. Nós hoje estamos muito ocupados e nós não temos tido tempo para ensinar as crianças no caminho que devem andar. A Bíblia diz que é para ensinar a criança no caminho, não é para apontar o caminho, é para andar junto. Os cultos domésticos se acabaram. Quantos aqui têm o costume de fazer o culto doméstico no lar? Amém, tá bom. O João levantou ali, porque lá em casa nós fazemos o culto doméstico, porque nós acreditamos que nós precisamos trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter intimidade com Deus. João,
o meu filho de 10 anos, acredito que acho que foi com 9 anos, João ouviu a voz de Deus. E ele passou para a gente isso. Ele disse, essa noite eu tive um pesadelo, fiquei com medo de descer da beliche, mas eu escutei uma voz dizendo para mim, pega a tua Bíblia e abre no Salmo 23. Foi isso, João? Salmo 23, né? Salmo 23. E aí João vai, pega a Bíblia dele e abre lá no Salmo 23. E lá tem o versículo, a parte do versículo que diz... Qual é a parte, João Vitor? Qual é, Daniel? Não estou ouvindo. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando ele leu esse versículo, ele se sentiu fortalecido. E ele disse, mamãe, papai, Deus falou comigo. E ele disse que não é para eu ter medo, não é para eu temer. Amém. É Ele e a palavra de Deus. É Ele lá tendo a intimidade com o Senhor através da palavra. Nós precisamos voltar com o culto no lar. Eu, o meu filho, o meu esposo e eu. Às vezes, o Daniel ele não tem muito tempo para estar em casa, porque ele está resolvendo alguns problemas e tudo, mas eu não deixo passar as oportunidades. Eu estou ali, né? Eu estou ali como também líder da minha casa, como alguém que também pode auxiliar o marido. Então, eu vou fazer a parte que me cabe. Vou levar a palavra de Deus para quem estiver ali dentro da nossa casa. Nós precisamos ensinar as crianças a orar. Não orar só dentro da igreja, não orar só na hora de agradecer pelo almoço, pelo jantar, na hora de dormir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar em todo o tempo. Indo dentro do carro, ensinar os versículos da palavra de Deus. Fazer com que eles tenham essa repetição da palavra de Deus até ficar ali no coração deles. Nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos Eli dessa nação, desse tempo. Eli se omitiu no ensino na sua casa. A palavra de Deus mandou falar para Samuel, dizendo, Samuel, olha, porque Eli honrou mais os seus filhos do que a mim. Eu irei destruir com a sua descendência. Ele não terá nenhum velho na sua família. Ninguém mais ficará no lugar dele. Eu destruirei com a descendência de Eli. Uma geração. Porque Eli se omitiu. A Bíblia diz, lá no versículo 29, diz, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Nós temos ensinado os nossos filhos a receber um não. Nós temos ensinado os nossos filhos a eles saberem que não é não. Porque hoje nós encontramos, e eu acredito que aqui não tenha, mas eu conheço, igrejas onde a gente não pode ensinar, nem dizer um não para a pessoa lá. Olha, irmã, a senhora não está fazendo isso aqui certo. Porque a pessoa quer logo trocar de igreja, porque a pessoa se sente muito ofendida. É o mimimi, né, que chamam. Por quê? Porque pessoas não souberam lidar com o não, com as respostas negativas. E nós precisamos começar a dizer não para os nossos filhos, limitar o momento deles também na questão do celular, da TV. Nós precisamos dar tempo de qualidade para eles, porque às vezes nós trocamos o tempo de qualidade por presentes caros. Nós achamos que, olha, eu estou faltando tempo com o meu filho porque eu trabalho muito, mas ele tem um brinquedo que ele quer muito, eu vou agradar o meu filho. E às vezes o filho quer um tempo só de qualidade, ele quer que você sente no chão e brinque com ele. Ele quer que você brinque com ele, tenha tempo de qualidade com ele. Nós precisamos tomar cuidado, igreja, porque uma geração está no nosso meio hoje, o inimigo tem se levantado totalmente contra as famílias, para destruir as famílias, destruir as crianças também.
E para finalizar, algo que o Senhor falou muito ao meu coração foi sobre os dois fundamentos, as duas casas, né? Uma foi construída na areia e a outra foi construída na rocha. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra, que praticam a palavra de Deus, é como se firmasse a sua casa em uma rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, é como se colocassem as suas casas, construíssem suas casas na areia. E algo que me chamou a atenção é que a tempestade, a chuva, não veio só para a casa que construiu na areia. Veio para as duas casas. A tempestade, a chuva, veio para as duas casas. Tanto para que foi construída na rocha, tanto para que foi construída na areia. As dificuldades do dia a dia, as tempestades que vêm aí com ideologias nos nossos dias, com os ensinos errados, contra as dificuldades, né, da vida, elas vão vir para as duas casas. A diferença é aonde você tem construído a sua casa. A diferença é no fundamento, é aonde você tem firmado a sua casa. As duas casas receberam tempestades, dificuldades. Essa casa que foi construída na areia, a Bíblia diz que quando veio a tempestade, ela foi totalmente destruída, foi levada. Sabe qual vai ser a diferença quando seu filho ouvir sobre alguma ideologia de gênero, sobre ensinos errados dentro da escola, ou por amigos, ou na TV? A diferença é o fundamento aonde ele está firmado, o fundamento aonde ele foi construído. Porque se ele foi construído em um fundamento firme, que é a rocha do Senhor, pode vir ideologia de gênero, pode vir ensino contrário, ele vai estar firme, porque ele foi ensinado desde o princípio. Samuel, ele foi ensinado, ele foi firmado, ele foi construído, as bases dele estavam firmes, porque ele foi construído na palavra. Por isso ele ouviu a voz de Deus. Que nós, como pais, como líderes, como membros de uma igreja, da Igreja de Cristo, nós possamos pensar, refletir aonde nós temos firmado a nossa casa. Amém?